Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou compartilhar os bastidores da nossa live de quinta na comunidade ADV Lab. Todos os advogados que fazem parte da comunidade têm aí, toda quinta-feira, a gente faz uma live discutindo um assunto importante. E nessa semana, a gente discutiu muito sobre busca de jurisprudência. Então, nessa live, falamos muito sobre busca de jurisprudência, conexão com tribunais, como que a gente pode ter aí tudo conectado em um só buscador, como que a gente pode conectar o ChatGPT para ajudar a criar aí os resumos das emendas, poder aí fazer várias coisas no documento e ter a certeza que aquilo tudo está atualizado. Então, aqui na comunidade, os advogados que fazem parte têm acesso não só a essa ferramenta que nós falamos, mas também a um desconto super especial na assinatura. Então, se o doutor quer, a doutora quer participar de um ambiente onde todos os advogados estão focados em automatizar a sua advocacia do jeito certo, investindo muito pouco, em aulas curtas e toda semana fazer parte de uma mentoria, de uma reunião com outros advogados e comigo, eu faço o convite para os doutores participarem da comunidade ADV Lab. Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, todos os detalhes e o meu WhatsApp para os doutores fazerem a sua inscrição. Legal? No momento que eu gravo esse vídeo, eu estou com um cupom de desconto e a comunidade ainda está por R$ 59,90 por mês. Estilo Netflix. Os doutores assinam, cancelam quando quiser, tem à disposição não só o meu suporte, mas também toda essa gama de curso e ainda recebe aí como bônus mais de 20 assistentes jurídicos prontos para os doutores conectarem e usarem. Legal? Recado dado, agora fiquem aí com o corte e a gente se vê fora do site. Então aqui, ele esbarra no link que está disponibilizado público. Ele não consegue entrar. E uma das dores que os doutores têm, que eu ouço muito, é fazer pesquisas em vários bancos de dados, que nada mais é os tribunais, enfim, o STJ, o STF, eles são grande banco de dados de documentação que são colocadas ali. São milhões de decisões colocadas por dia, sei lá, por mês, milhões por mês, atualizadas em tempo quase que real, e o advogado tem que sempre correr atrás. Existem várias ferramentas surgindo no mercado. Eu fiz uma ampla pesquisa, me coloquei à disposição, várias ferramentas entraram em contato comigo, eu fiz várias reuniões e eu trouxe para os doutores essa solução aqui, que agora que eu quero apresentar, e os doutores vão entender do porquê é muito importante ter, além de um modelo treinado no 4.0 do ChatGPT, a gente ter também a conexão com os tribunais. Então, os doutores imaginam o seguinte: ao invés de fazer uma busca por vez, ou a gente ter que se conectar em várias senhas, ou pior, ficar horas e horas pesquisando, existe uma forma da gente criar um prompt, os doutores que já estão dentro da comunidade sabem, como se fosse um assistente, vamos colocar assim, só que conectado com a API dos tribunais, que hoje é aberto. O que é uma API? É uma linguagem de computador que autoriza a gente a se comunicar com o sistema fechado. Basicamente é isso. Então, o Correio tem API aberto, o Detran tem API aberto, que a gente pode fazer pesquisa de placa. E agora, a IA está dominando tudo, os tribunais, os TRT, e todo mundo aí, os cartórios, né, abriram as APIs. Aí, para a gente poder fazer isso, a gente tem um custo de programação, a gente tem um custo de API, que a gente tem que pagar, não para ter a conexão, mas para ter a comunicação, né, entre elas. E se eu vendesse esse serviço para os doutores, ou oferecesse uma ferramenta em dólar, ficaria muito caro, porque os doutores iam pagar por acesso, pagar por resposta em dólar, porque a maioria das ferramentas agora ainda estão nesse patamar. Então, a Jurismax, ela vem com essa proposta, os doutores vão entender agora que nós vamos fazer um teste aqui bem rapidinho, e eu vou mostrar para os doutores como ter acesso no final. Qual que é a diferença das buscas que os doutores fazem hoje dentro dos tribunais, por exemplo? As buscas hoje são por palavra-chave.
Eu não vou entrar aqui porque eu não tenho a senha, né, porque eu não sou advogado, mas quando os doutores pesquisam ali, é como se ela só encontrasse a palavra. E ela faz a pesquisa e sobe a resposta. Aqui, nós vamos trabalhar com uma coisa que a inteligência artificial nos propõe, nos dá, né? Nos propõe, nos dá, que é a semântica. Então, ela consegue entender não só o que eu estou escrevendo, mais ou menos como o Google faz, mais ou menos como o YouTube faz. A gente pesquisa e ele consegue entender também o que está dentro do contexto daquela pesquisa. Isso é pesquisa semântica. Ele não busca só aquela palavra-chave exata. O ChatGPT também não. Então, a ideia aqui é que a gente tem, além da busca semântica, um agregador de tribunais, enfim, e de locais para a gente poder pesquisar. Então, aqui, eu vou disponibilizar para os doutores depois um acesso gratuito aqui de 30 dias nessa ferramenta, os doutores vão entender como é que vai funcionar, para os doutores testarem. Eu consegui essa condição especial com a galera lá da Jurismax, mas aqui eles vão falar que conforme estudo americano, um advogado médio usando tecnologias modernas, busca jurisprudencial, pode economizar 210 horas anuais. Essa aqui é a fonte da pesquisa. A Jurismax inaugura a terceira geração de busca por julgados no Brasil. Hoje as ferramentas que a gente tem, não vou citar os nomes aqui, mas elas fazem a busca não semântica ainda. Elas conectam no banco de dados e faz como se fosse o tribunal, mas ela é agregador de senha, né? Então, conectou ali, eu seleciono os tribunais, beleza, já ajuda bastante. Mas aqui a gente vai trabalhar com a busca semântica, e os doutores vão ver como é que é. Trazendo para o mercado, busca semântica, que entende o contexto da pesquisa, além das palavras-chave. Não tem necessidade de cartão de crédito para os doutores poderem testar. E aí nós vamos fazer uma busca aqui agora que eu vou mostrar. Aqui a gente tem a diferença das outras ferramentas que os doutores devem conhecer, que eu não vou citar o nome aqui novamente. Mas palavra-chave, ele vai para uma busca. A busca unificada não tem, né? Então a ideia aqui é sempre palavra-chave, tá vendo? Ou tópicos, também ele entende como tópico do documento, né? Então ela busca o documento por um tópico, que seria a palavra-chave principal, mas a ideia é que ela não faz esse contexto que os doutores vão entender como é importante. Aí qual que é a ideia? Que o chatbot que tem dentro delas, ele é baseado que tem dentro da Jurismax, é baseado no inteiro teor. Então, ele vai lá e busca no documento completo, no inteiro teor, e ele evita a alucinação, que é ele não conseguir ler aquele documento, porque ele tem a configuração certa para fazer isso, e na ideia da busca semântica também, e essa conexão direta no documento, ele consegue trazer uma melhor resposta. Após acessar o inteiro teor, os advogados podem fazer perguntas ilimitadas ao conteúdo do documento, economizando precioso tempo de leitura e indo direto ao ponto em busca da informação precisa. Nós vamos fazer um teste aqui. A ementa tradicional, né? Eles também buscam. E aqui a gente tem uma ementa inteligente que eu vou mostrar também. Então, a ideia aqui é ter uma ferramenta que tenha um valor grande por um preço pequeno, e como vai ser vendida, na verdade, né? O acesso vai ser para vários advogados, a doutora não precisa contratar, porque, na verdade, cada escritório precisaria ter isso para poder alavancar aí, né, os resultados. Ou a gente consegue contratar um programador para fazer, faz a exclusiva, e tem todo o custo de bancar a mão de obra e as ferramentas, ou a gente contrata ferramentas que conseguem vender isso em escala, baixar o preço, e, logicamente, a ferramenta quer se manter no mercado, porque a assinatura vai ser constante, eles vão sempre tentar entregar o melhor serviço, certo? Senão, os advogados vão desistir e a empresa fale. Simples assim, eu gosto de ser bem direto com relação a isso. Então, ele tem uma ementa inteligente, que é a tela de resultados que eu vou mostrar. E aqui, ele vai dar mais uma reforçada aqui na ideia. Os doutores vão ter acesso a 30 dias, né? Busca contextualizada, jurimetria, que é a ideia de fazer, né? As estatísticas lá. Esse assistente jurídico ainda está sendo implantado. Ele vai ser implantado lá e vai ser como se fosse como se fosse não, né? É como se fosse. Isso que eu crio, só que de uma maneira lá dentro, onde os doutores podem fazer perguntas para o documento. Pode pedir respostas rápidas, específicas, enfim. E a ementa inteligente, que eu acho que é o que já está disponível e que vai ajudar bastante. Os doutores conectando aqui, eu vou dar acesso depois para os doutores, basta criar uma conta,
Aqui ele vai levar, ela vai carregar, né? E a gente vai fazer a mesma pesquisa que a gente fez lá no ChatGPT de atraso de voo. Aqui no teste eles têm essa daqui, ó. Aqui eu acho que eu já entrei conectado porque eu estava testando ela aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ctrl A. E nós fizemos lá atraso de voo e ele deu para a gente os links para a gente buscar, beleza? Aqui eu já tinha feito a pesquisa aqui antes, que eu não sou voo nem nada. Coloca aqui atraso de voo. E qual que é a diferença aqui dentro? Nós estamos dentro de um banco de dados que está sendo atualizado constantemente e o acesso a ela, isso é, a leitura dela, está sendo feita por uma inteligência artificial. E fora a ideia do agregador dos locais que nós estamos procurando. Então aqui, eu vou ser bem sucinto, os doutores que são especialistas é que vão testar à vontade aqui e depois vão dar um feedback para a gente, que ele vai, logicamente, entender o contexto aqui, mas eu acho legal isso aqui, ó. Ele dá aqui um mapa de calor, aonde é o maior índice de ocorrências das entradas, né, dos processos sem fim e do que está sendo gerado de julgado. Os tribunais que já estão mais recebendo, né, por um ranking, então São Paulo, então atraso de voo, tá bombando aí os problemas, né? Em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais são os top aí. Aqui tem a ideia de admissibilidade, né? Admissibilidade, o que está dando procedente, o que está dando parcial, e essa ideia aqui. E todas essas informações são exatamente legítimas e atualizadas. Eu sempre vou bater nisso aqui. O que está dando mais aqui? Aqui os doutores têm as súmulas relacionadas, as repercussões gerais relacionadas, isso os doutores são muito mais especialistas do que eu, mas aqui a ideia de ter o tribunal, né? E um pequeno resumo, que é o que a gente chama da ementa inteligente, que os doutores vão poder fazer já uma leitura muito rápida aqui, alimentar até o chat GPT, por exemplo, sei lá, com uma ementa, alguma coisa, um resumo daquilo ali. A gente vai usar muito isso também nas próximas aulas, quando a gente for evoluindo. E se quiser ver o inteiro teor, é só clicar aqui e ele vai estar aqui, ó. Mas como que eu sei que esse inteiro teor aqui, ó, é o original? Aqui a gente tem como baixar ele. E na hora que a gente for baixar, ele vai mandar a gente para o site do tribunal original. Não tem ninguém atravessando, é aqui este mesmo documento que está aparecendo aqui. Então, ele retirou lá da ementa, né? A ementa inteligente, ela foi retirada do documento. E aqui, depois, a gente vai ter um assistente ainda mais evoluído que esse. Mas os doutores podem fazer pergunta para o documento. Quais argumentos influenciaram na tomada de decisão? Quais principais questões? Aqui umas perguntinhas salva, né? Mas o doutor pode perguntar o que quiser aqui embaixo. Eu vou perguntar aqui para a gente encerrar. Quais foram as razões apresentadas? Quais razões foram apresentadas? Tem que mandar. Mandei. É como se fosse um mini chat aqui. E ele vai dar para a gente um resumo já das razões apresentadas. Fora isso, a gente consegue pedir para imprimir, para compartilhar, copiar a citação. Então, ele vai copiar essa citação aqui, ó, que a gente tem, para a gente poder colocar. E pode continuar pesquisando aqui. Se eu voltar aqui, eu volto. Mudei a palavra-chave. Aqui a gente tem os acórdons, as repercussões gerais, a súmula. A gente pode selecionar por relevância, então as mais recentes ou as mais antigas. Então, isso aqui soluciona dois problemas. O acesso ao documento original com uma confiança, né? E uma coisa também que tem a ver, né? É que a ideia é que antes dele fazer a leitura, isso é, antes dele ter o acesso, não é que a gente tem o acesso online lá, assim, online toda hora. Esses documentos, eles vão para um lugar, digamos assim, e é feito
uma leitura antes dele. Então, o nosso acesso fica muito mais online, porque ele já foi verificado antes. Eu estou tentando simplificar ao máximo aqui para não falar Ô, Rodrigo, de programação, mas a exatidão da pesquisa fica muito melhor por isso, porque ele vai buscar online. Se fosse buscar online, ele ia buscar ou menos julgados, por exemplo, né? A gente poder perder mais oportunidades de achar jurisprudência. Ele vai buscar o máximo que tem relevância dentro da semântica e o que está do jeitinho que os doutores pesquisaram. ô, Pode Rodrigo, falar, doutor. nessa plataforma, você verifica aqueles temas repetitivos, súmulas vinculantes, que são mais importantes até que a pesquisa da jurisprudência? Eu acredito que sim, doutor. Depois eu vou perguntar lá. Inclusive eu vou colocar um bônus lá para os doutores, uma live bem importante dos criadores aqui sobre isso. Mas eu acredito que sim. O que seria isso exatamente? Porque como eu não sou advogado, eu não sei. O doutor depois testa lá e me fala. Temas repetitivos são julgados que, de tantos recursos que chegam ao tribunal, o próprio tribunal vai decidir, entendeu? Vai uniformizar toda aquela questão. Vou perguntar para ele se já está disponível e como que a gente acessa e coloca na aula. Caso, por exemplo, agora, o tema 1134, que embutia ao arrematante o pagamento da IPTU, entendeu? Constando no edital. Então, foi julgado esse tema e isentando o arrematante. Então, isso é muito importante numa pesquisa de jurisprudência. Entendi. Vou perguntar e depois respondo para o doutor e coloco lá na aula. Aqui a gente pode colocar, ou pode também, se não tem agora, pode vir uma atualização depois. Isso aí, porque como ela é um cruzamento também de dados, eu acredito que não seja tão difícil de fazer no futuro, e é importante também. Então, aqui pode pesquisar pelo magistrado, por órgãos julgadores, né? Aqui, ó, procedente, parcial. E como os doutores são os especialistas, eu quero que os doutores testem isso. Eu vou subir um tutorial mais aprofundado dela e colocar lá na DVLab e vai ter aqui embaixo, ó, caixa de ferramentas e automações. Beleza? Aqui embaixo dos cursos, enfim, os doutores já sabem. E vai estar aqui, sei lá, busca de jurisprudência. Os doutores clicando, vai ter uma aula e eu vou colocar um formulário lá. Por que é importante esse formulário? Para os doutores me disserem só o seguinte, o nome, o e-mail e quantas vezes os doutores pesquisam, para a gente poder ter uma ideia do quanto que é a usabilidade dos doutores e também as necessidades. Então, essa necessidade o doutor pode colocar nesse formulário, muito importante. Coloca lá. A ferramenta faz isso, ou alguma dúvida, entende? Porque a gente consegue melhorar isso, eu vou cobrando eles lá, e na medida do possível, a gente vai... eu vou cobrando eles lá para poder melhorar. E, basicamente, doutores, era isso que eu queria trazer hoje para os doutores. O lançamento dessa ferramenta na DVLab, eu acho que para ficar fuçando nela aqui, os doutores são muito mais especialistas do que eu. Vou criar o formulário, vou distribuir para os doutores lá no nosso grupo, os doutores preenchem. Rodrigo, quero fazer o teste gratuito. Aí eu vou enviar o link certinho para os doutores acessarem e os doutores terão 30 dias para poder usar gratuitamente